Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre como os erros vêm custando caro para o Fluminense e a gente viu mais uma prova disso ontem, quando o Fluminense perde 4-2 para o Botafogo e quantos problemas que a gente vai ter na semifinal por causa desses erros que custaram caro, que vão custar caro com certeza para o Fluminense. Mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no Falando de Flu ainda se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os grupos tricolores, compartilha com os amigos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe. Lembrando, a nossa meta é chegar a 5 mil inscritos agora. A gente ontem atingiu, né, 10% disso, que chegamos a 4.100. Faltam 900 inscritos ainda, então se inscreve aí, dá essa moral pra gente, compartilha com os grupos tricolores e ajude a chegar cada vez mais longe. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Ontem, né, o Fluminense jogou contra o Botafogo. Já teve até live aqui no canal ontem falando sobre a partida medíocre que a gente fez. Perdemos de 4-2. E isso daí foi um dos problemas. A gente pode começar pelo primeiro problema, que eu vejo uma escalação do Diniz alternativa, que talvez ele viu que ele tinha de melhor, mas jogando com o Lima de primeiro volante, o time não encaixou, tomamos 2 gols com 16 minutos e depois disso a gente não conseguia se encontrar na partida, chegamos ao empate, depois tomamos mais 2 gols de forma boba, um pênalti do André, que ainda gerou a expulsão dele, e a questão de tomar uma bola na área já era nos acréscimos, já estava com um a menos, e o Diniz já tinha mexido muito no time, né? Tirado os 2 zagueiros jogando com o André Martinelli na zaga, tudo isso. E o que acontece, que foi para mim o primeiro problema que o Fluminense conseguiu começar a arrumar para ele, é menosprezar o clássico, não encarar o clássico da forma que deveria ter sido encarado. Talvez pelo cenário, chegou o título na quinta-feira, pegou um time do Botafogo 100% reserva, então o time do Fluminense não deu a atenção devida que precisava dar para esse clássico. Talvez se tivesse entrado mais focado, mais concentrado, teria conseguido um resultado melhor. E de manhã, quando a gente fez o pré-jogo ontem, a gente já falava, esse jogo não é simplesmente um jogo que é só para cumprir tabela, pode jogar o Fluminense para a quarta colocação, dificultando as semifinais do Campeonato Estadual. Todo mundo sabia disso. E o Fluminense não levou o jogo com a seriedade necessária. O que aconteceu? A gente perde o jogo, o Vasco ganha o jogo dele, o Nova Iguaçu ganha o jogo dele, o Fluminense se complica, cai para quarto colocado e pega o Flamengo na semifinal. Então o primeiro problema que a gente tem é pegar o Flamengo. O Flamengo é um time que vem embalado, o time titular do Flamengo não tomou nenhum gol até o momento no Campeonato Estadual. É um time que está com sede de vingança, principalmente contra o Fluminense, porque a gente ganhou os últimos 2 títulos estaduais em cima dele. E vamos ter uma semifinal contra eles, com eles com a vantagem no empate. E o primeiro jogo a gente ainda sem André. Então o primeiro problema que o Fluminense foi caçar foi esse: perder para o Botafogo, cair para quarto e ter um jogo muito mais difícil na semifinal do que poderia ser contra o Nova Iguaçu, ou até mesmo contra o Vasco. Então o Fluminense começou a se complicar dessa forma quando perde para o Botafogo. Vai pegar o Flamengo sem a vantagem do empate, vai ser um jogo muito difícil e o Diniz vai ter que criar alternativas de jogo para a gente poder superar a boa defesa do Flamengo, que não tomou gol ainda nessa temporada. Tomou um gol com o time em reserva. Então, isso vai ser o trabalho do Diniz ao decorrer dessa semana. A gente tem a semana livre de trabalho e ele vai ter que conseguir traçar uma estratégia para furar essa defesa do Flamengo. O primeiro jogo é mando do Fluminense, acontece no sábado, eu só ainda não sei o horário, assim que eu souber eu vou estar confirmando aqui no canal. Segundo jogo, no próximo domingo, daqui a 15 dias, para definir o finalista do Campeonato Estadual. E quando for esse jogo, se não me engano, o Fluminense já vai saber até quem vai pegar, porque eu acho que o jogo do Vasco é no domingo primeiro e o segundo vai ser no sábado. Então, o Fluminense já vai saber mais ou menos quem vai pegar. Segundo problema que o Fluminense conseguiu caçar: André. A expulsão do André no clássico foi uma expulsão tosca, patética que ele teve. O Fluminense estava tomando empate no jogo 2-2. Se o Fluminense tomasse o gol ou não tomasse, o Fluminense ia continuar caindo para quarto colocado pelos resultados que teve. Então o Fluminense, quando o André faz aquele pênalti, além dele dar a vantagem para o Botafogo de fazer o gol de pênalti, claro, o jogador ia sair cara a cara com o goleiro, poderia ser que o Felipe Alves conseguisse fazer a defesa ou não, ele poderia ter tomado o gol, mas a expulsão do André pode nos custar muito caro. Porque hoje o André ele faz muitas funções ali no meio de campo do Fluminense. Ele é o cara que constrói, ele é o cara que desarma, mas principalmente quando a gente tem situações que precisa construir melhor o jogo, o André é recuado para a defesa. Quem vai ser o jogador que vai fazer essa função? O Fluminense não vai poder entrar com o Renato Augusto, porque é de um meio de campo que tem a pegada. O Martinelli pode jogar um pouco dessa função. O Alexander não vem bem, mas é o mais indicado a jogar nessa função. Então o Diniz conseguiu arrumar um problema que ele vai ter que criar, remontar esse time sem o André,
para conseguir superar o Flamengo, pelo menos nesse jogo de ida, e tentar construir uma vantagem, para no jogo de volta conseguir administrar de forma melhor. Então, ou seja, o Fluminense chegou na última rodada da Taça Guanabara tranquilo, podendo se classificar em segundo, ter uma semifinal mais tranquila e conseguiu se complicar de fato, favorecendo o Vasco, praticamente botando o Vasco com uma vantagem ali para chegar na semifinal, embora o Nova Iguaçu jogue com a vantagem de 2 empates, a tendência é que o Vasco consiga superar o Nova Iguaçu e o Fluminense vai se matar com o Flamengo, esse teclado já com o Flamengo, ou seja, o Fluminense complicou a vida dele e ainda vai ter um jogo muito difícil contra o Flamengo para chegar na final do estadual, ainda no primeiro jogo sem o André. Ou seja, a gente continua sonhando com o campeonato estadual, mas que realmente ficou um pouco mais difícil o caminho, isso com certeza ficou. A gente pode esperar o Flamengo tranquilo e ir para a final, mas que a gente esperava uma final Fla-Flu, sim, e isso não vai acontecer. Vai ser no semifinal, um dos dois times vão se matar. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha com os vídeos tricolores, compartilha com os amigos tricolores e fala aí, o que você achou desse problemão que o Fluminense arrumou para eles. Saudações tricolores e até a próxima.